Boa noite, eu sou Vinícius, da equipe ofensiva, equipe 1, e vamos apresentar um pouco algumas substâncias que nós utilizamos muito no nosso dia a dia. Cientificamente, ela é chamada como propanona, nome esse definido pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. A sua fórmula ela é designada a partir de 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Primeiramente, vamos começar com o cálculo de sua massa molar, onde, para a execução desse cálculo, se multiplica o número de átomos do mesmo elemento pela massa dele, e ao final, somamos tudo. Inicialmente, começamos com o carbono, no qual pegamos 3 átomos de carbono e multiplicamos por 12 unidades de massa atômica, que deu um resultado médio de 36 gramas por mol. Igualmente no hidrogênio, que pegamos 6 átomos de hidrogênio e multiplicamos por 1 unidade de massa atômica, deu 6 gramas por mol. E ao final o oxigênio, que pegamos 1 átomo de oxigênio e multiplicamos por 16 unidades de massa atômica e deu um resultado de 16 gramas por mol. Daí ao final dessa equação, somamos tudo e deu uma média de 58 gramas por mol, que seria o resultado referente à acetona. Quantos mols estão presentes em 100 gramas dessa substância? A gente pegou uma variável da equação, que seria a massa igual ao número de mols, que nós estamos buscando nessa equação, vezes a massa molar. Sendo assim, então, isolamos o número de mols necessários e depois dividimos a quantidade de gramas dessa substância pela quantidade de gramas em mol. E assim chegamos a um número médio de 1,724 mols. Quantos átomos estão presentes em 100 gramas dessa substância? Primeiramente, então, pegamos a constante de Avogadro, que seria um número aproximadamente de 6,03 vezes 10 a 23, e pegamos também, de novo, aquela primeira equação de gramas por mol, que deu um resultado médio de 58. Então, 58 gramas por mol seria o equivalente à constante de Avogadro, que seria de 6,03 vezes 10 a 23. E a partir disso, pegamos as 100 gramas dessa substância e depois tentamos chegar a um número x, no qual seria o resultado de átomos que estão presentes nela. E a partir disso, então, chegamos aos cálculos que estão presentes aqui na tela, e no final deu um número aproximado de 1,03 vezes 10 elevado a 24. A equação de classificação. Então aqui seria uma equação onde dispomos de uma molécula de acetato de cálcio, que deu origem a uma molécula de acetona e uma molécula de carbonato de cálcio. De maneira que essa formação ela é compreendida como uma análise, onde a substância se dividiu em 2 estruturas mais simples, ou seja, a estrutura de acetato de cálcio se dividiu em uma de acetona e em uma de carbonato de cálcio, 2 mais simples. Já a equação de formação a partir de 3 mols, aqui no final acrescentei 3 mols à substância de acetona, e a partir disso executei o balanceamento das demais, de forma que o número de moléculas presentes na primeira parte do processo se igualasse à segunda em relação ao número de mols. Meu nome é Daiane e eu vou falar um pouco de uma substância que a gente usa diariamente, que é a naftalina. Naftalina tem o nome científico de naftaleno. A forma molecular dela se baseia em 10 carbonos e 8 hidrogênios. Para você descobrir a massa molar, você precisa multiplicar o número de átomos do mesmo elemento pela massa e somar tudo no final. O que é o número de átomos? É a massa atômica de cada elemento. Por exemplo, o carbono, ele tem 12 de massa atômica. O hidrogênio tem 1 de massa atômica. Você vai pegar esse resultado e multiplicar pelo número de elementos, que é 10 e 8. Depois, no final, você soma tudo e vai dar o resultado de 128 gramas de mols. Quantos mols estão presentes em 100 gramas dessa substância? Aqui você vai precisar fazer uma equação de massa, quantidade e massa molar. É muito fácil, é só dividir o número de mols pela quantidade que o exercício está pedindo. Quantos átomos estão presentes em 100 gramas dessa substância? Aqui também você vai precisar de uma equação de 128 gramas, que a gente descobriu naquela passada. E agora, o número de átomos existente em cada mol, que é esse número grande aqui, tá? Você vai pegar e vai
dividir esses 100 gramas por 128 mols e vai dar 1,28 vezes 10 elevado a menos 2. Você vai dividir esse resultado pelo número de átomos de cada mol, que é 6,3 vezes 10 elevado a 25, que vai dar o resultado de 4,71 vezes 10 elevado a 23. A equação e a classificação se baseia em análise, porque a substância se dividiu em duas estruturas mais simples. Aqui o carbono com hidrogênio deu o resultado de um carbono mais um hidrogênio. Agora a gente vai fazer uma representação de 3 mols nessa equação. Você vai colocar o número 3 no início de cada elemento. E você vai multiplicar 3 vezes 10, que vai dar 30. 3 vezes 8, 24. Aqui também, e a fórmula fica balanceada, e você já conseguiu a equação de formação de 3 mols. Oi, eu sou o Yuri e vou explicar sobre o sal de cozinha. O sal de cozinha, também com seu nome científico cloreto de sódio, sua forma molecular é NaCl, que o Na significa o sódio e o Cl o cloro. Isso é molecular, fazendo o cálculo de Cl e Na, que é o número de átomos, fazendo a soma, ele dá 58,5 gramas por mol. Quantos mols estão presentes em 100 gramas dessa substância? Fazendo o cálculo basicamente aqui, usando as 100 gramas e os 58,5 que nós achamos lá, achamos basicamente o número de 1,709 mols. Quantos átomos estão presentes em 100 gramas dessa substância? Bom, usando o cálculo de Avogadro, acaba se achando o resultado de x igual a 1,03 vezes 10 elevado a 24. Vou passar. A classificação do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl, entre aspas, aquoso, igual a Na elevado a 1 mais 1 e mais Cl elevado a menos 1. Uma análise, a substância se divide em duas estruturas mais simples. A equação formada por 3 mols. Colocando o 3 que significa o mol, na frente do Na e do Cl, ocorre o balanceamento na equação. Eu sou o Lucas e eu vou falar sobre a substância carbonato de cálcio. O nome científico é carbonato de cálcio mesmo, e a sua fórmula molecular é constituída por um átomo de cálcio, um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio, perdão. E descobrimos a massa molar coletando a massa atômica de cada elemento e multiplicando por quantas vezes o elemento aparece na fórmula molecular. Quantos mols estão presentes em 100 gramas dessa substância? Nós utilizamos a ação massa igual quantidade vezes massa molar. E resolvendo, o resultado foi de 1 mol. Os átomos presentes em 100 gramas dessa substância, a partir da constante de Avogadro e da regra de 3, nós chegamos a esse 6,03 vezes 10 elevado a 23. A equação e classificação. A sua equação de formação é um átomo de cálcio e um átomo de oxigênio, que reagindo com essa substância, que é um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, resulta na substância que é o carbonato de cálcio. E essa equação é uma equação da reação de síntese, pois nessa reação duas substâncias originam só um produto. E a equação de formação de 3 mols, né? Nós multiplicamos por 3, né? Nós colocamos o 3 à frente de todos os elementos para poder balancear e fazer a equação de formação de 3 mols.
Eu sou o Gabriel e eu vou falar um pouco sobre o açúcar. O açúcar ele é muito utilizado no dia a dia e o nome científico dele é sacarose. Ele é composto por 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. A massa molar dele você se calcula descobrindo a quantidade que tem em cada um dos átomos. Num átomo de carbono tem 12, num átomo de hidrogênio tem 1 e num átomo de oxigênio tem 16. E fazendo todas essas contas, você chega no resultado de 342 gramas por mol. Quantos mols estão presentes em 100 gramas dessa quantidade? Para você descobrir isso, você usa a fórmula de quantidade vezes massa molar. Se você faz a conta de basicamente 100 divididos pelo número que você tinha achado antigamente, que era 342, e isso dá o resultado de 0,29 mol. Quantos átomos estão presentes em 100 gramas dessa substância? Para isso, você vai utilizar a constante de Avogadro, que é a quantidade de átomos presentes no mol. E fazendo todas essas contas, você chega no resultado de 1,76 vezes 10 elevado a 23. Equação e classificação. E o açúcar, ou a sacarose, é formado pela junção da frutose e da glicose. Juntando essas duas, você vai formar a sacarose e vai deixar e vai deixar uma gotícula de água. Ela é feita pela dupla troca, nos quais os dois reagentes se agem formando dois produtos. Em relação à equação de formação de 3 mols, basicamente você adiciona o 3, que seriam esses 3 mols, e faz os cálculos até o momento que você consiga fazer com que todas essas fórmulas consigam ficar balanceadas. Sou Antônio, vou falar sobre a substância água oxigenada. Tem o nome científico de peróxido de hidrogênio. Ela é composta por 2 hidrogênios e 2 oxigênios. E para a gente calcular a massa molar, pega os números atômicos de cada elemento, que no caso o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. E nós multiplicando isso pelo número que tem pelo número de elementos, no caso é 2. Daí a gente multiplica e soma tudo e vai dar 34 gramas por mol. Bom, aqui para a gente descobrir quantos mols estão presentes em 100 gramas dessas substâncias, a gente faz a multiplicação em x, e o 34 que estava multiplicando passa dividindo pelo 100, que vai dar o resultado de 2,94 mols. A quantidade de átomos nela, a gente usa a constante, como já foi dito. E mais uma vez a gente faz a multiplicação em x, que daí a gente passa o número que estava multiplicando dividindo, que daí vai dividir e vai dar esse número, 2,63 vezes 10 sobre 24. A equação e a classificação dela é bem simples, que é H2O2, e ela é análise, porque ela passa uma substância mais composta para uma mais simples. Aqui a gente vai pegar o número 3 e multiplicar pelos números. Vou dar o exemplo do meu, que tem o número 2 na frente, que multiplicando vira 6. Isso a gente usa para balancear uma equação.